Eu vou mudar de assunto agora, eu vou mudar de pauta, porque é o seguinte, quero falar sobre Pablo Marçal. Ele já foi ou tentou ser candidato à presidência da República, se apresenta como coach e ele faz muitos cursos, né? Ele pratica ali, dá aulas, cursos em que cobra do seu público para que eles recebam algum tipo de treinamento, diz o Pablo Marçal, que é esse coach. Ele prometeu US$ 1 milhão para quem achasse, está aí o Pablo Marçal, é esse que aparece nessas fotos, nessa foto aí para você. Ele prometia US$ 1 milhão a quem achasse uma ação movida contra ele. Um advogado procurou e achou, e agora está cobrando dinheiro na justiça, cobrando pouco mais de 51 milhões por uma promessa feita pelo empresário e coach durante uma entrevista ao programa Pânico, né? Programa Pânico da Jovem Pan. Então, Marçal disse ao vivo que pagaria esse valor, US$ 1 milhão. O advogado César Crisóstomo disse na ação inicial ter encontrado pelo menos 10 processos contra Marçal nos últimos anos, o que inclui um habeas corpus, um instrumento processual. Procurado, ele não comentou o assunto, né, o Pablo Marçal, até o fechamento da reportagem, que é da Agência Estado. Vamos entender então melhor isso com o próprio advogado que está conosco, o César, né, que está cobrando na Justiça esse valor do Pablo Marçal. Conta pra gente direito, o César, qual que é a tua versão, como é que tudo aconteceu, como é que você se movimentou? Boa noite. Primeiro, boa noite a todos. Bem, para usar de uma forma bem sucinta, estava eu dirigindo para ir buscar meu pai, né? Meu pai é um idoso de 83 anos e ele estava tendo um problema no cartão do banco dele e ele me pediu para que eu fosse buscá-lo, né? E aí vou no carro, no meio do caminho, estou assistindo a rádio, né? Escutando a rádio, na verdade. E aí aparece essa conversa do Pablo Marçal. Então a gente, né, coloca lá e fica escutando meio que no automático, né? E aí o que aconteceu? Depois que ele falou sobre a situação em que ele pagaria US$ 1 milhão para quem achasse sobre qualquer coisa, processo de qualquer coisa e de qualquer pessoa, sendo ele o polo ativo, né? Sendo ele o autor do processo. E aí eu guardei a informação e fiquei na minha, né? Bom, não vou considerar isso uma coisa relevante. Daí passou-se o primeiro dia, o segundo dia, eu terminei minhas obrigações, meus trabalhos, tinha umas coisas para fazer, terminei, fui procurar, né? Como a gente diz aqui no Ceará, a gente foi caçar no nome dele no sistema. E aí eu encontrei o primeiro, encontrei o segundo, encontrei o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e fui encontrando os processos, né? E aí, o que acontece? Eu tentava fazer que a coisa fosse feita de forma offline, né? De forma extrajudicial, de uma forma bem discreta. Fui procurar todos os e-mails, os contatos de pessoas que trabalhavam com ele, e sem resposta. Absolutamente, a resposta era o silêncio. Pois bem, e aí foi que eu fiz uma notificação extrajudicial, né, coloquei dentro da pauta as informações, coloquei os vídeos, coloquei os processos, né, e enviei por e-mail. E aí a resposta que eles me deram, o que eles ainda me dão, é que encaminharam para o setor jurídico e ainda estão aguardando que aqui o setor jurídico vai responder. Passou-se a primeira semana, segunda semana, passou-se o primeiro mês, e aí eu percebi que esse silêncio deles era um silêncio repetitivo e uma resposta assim completamente vazia. Eu, né, como advogado, fui buscar as provas, tornar as provas legítimas, né? E uma das formas de tornar uma prova legítima de uma conversa de WhatsApp, de um vídeo do YouTube, é você registrar por ata notarial no cartório, né? E você anexar isso junto ao processo. Anexei também César,
Desculpa te interromper, só para pegar aqui uma curiosidade. Só pela fala dele numa entrevista, isso pode gerar um compromisso? Quer dizer, se eu aqui estou ao vivo, você fala, pessoal, se vocês acharem, eu pago $1 milhão para quem me vir aqui naquela esquina, tal, tal, tal. Aí alguém vai lá, me vê naquela esquina, comprova que me viu. Eu estou devendo esse $1 milhão? Exatamente. O que acontece? O artigo 804 do Código Civil, ele fala exatamente sobre isso. Quando se gera uma promessa, né, você tem o dever de cumprir essa promessa. E aí foi exatamente o que eu fiz. Né? Peguei, registrei em ata notarial essa informação, né, essa frase, e o texto em que está, o contexto em que está essa frase, né, pedi para que o notariado colocasse isso dentro do processo e anexei junto aos autos. E aí, anteontem, o repórter do Jornal Estadão, muito educadamente, pediu para que eu falasse sobre o assunto e ele colocou isso no jornal, né? Agora, vem cá, doutor, o senhor encontrou 10 casos. Ele falou em 1 milhão, para quem encontrasse um caso dele. Mas o senhor está cobrando 51 milhões. Por que Exato. não 10 milhões? Então, 51 milhões de reais. Ele prometeu $1 milhão. São 10 processos da conta, né? Você faz então, no dia em que eu fiz o processo, o dólar estava valendo 5,10, e aí você só juntar, fazer as contas, dá 51 milhões de reais. A expectativa do senhor é conseguir esse dinheiro? O senhor acredita nisso ou mais trouxe para tornar pública digamos assim, a falta de coerência ou a falta de verdade no discurso do coach Pablo Marçal? Excelente pergunta, é uma excelente pergunta. Eu sinceramente, ele tem um ditado que diz, que a gente aprende nas escolas, na faculdade de Direito, que diz o seguinte: quem não tem com que me pague, não me deve nada. Eu creio que esse rapaz, esse cidadão, ele tem condição de pagar. Ele tem condições de pagar, né? Se ele se comprometeu a pagar, que ele cumpra o que ele prometeu de pagar, né? E, em contrapartida, ele vai ter um outro jogo, né? Se ele não paga, ele se compromete, já uma vez que ele já se candidatou para a presidência da República, inclusive um dos processos dele era um processo eleitoral contra não sei se pode falar, mas eu vou falar, contra a Globo, contra a Bandeirantes, né? Porque ele queria participar das entrevistas. E aí, a grande questão é, eu quero que ele responda, né? Ou sim ou não. Se ele responder o não, ele está comprometendo a palavra dele para o público em geral, não só para o público dele, mas para o público que já que agora ele está pretendendo se candidatar a prefeito de São Paulo, que eu, como fortalezense, como cearense, entendo que é uma das capitais mais importantes do mundo, né? Ele precisa ter esse compromisso com a própria palavra. Se ele não for capaz de cumprir a promessa dele, se ele realmente cumprir, né, fica esse selo, né, de compromisso, vai estar testado que como é um processo público, qualquer pessoa pode entrar no sistema do judiciário e ver lá se ele vai pagar ou não. Então fica tido como um certificado de idoneidade daquilo que se ele realmente fala, ele realmente cumpre, vai ficar lá no sistema, vai ficar lá como processo, né? E vai servir de um alerta para os eleitores, para os cidadãos paulistanos, para que veja se ele realmente é capaz de fazer aquilo que ele se comprometeu, né? A gente sabe que essa história política é antiga, né? Tá certo. É isso. Não, César, a gente queria contar essa história, né, que veio ao público pela Agência Estado, entender exatamente. Vamos acompanhar, então, se o Pablo Marçal vai ou não pagar esse valor que você está cobrando na Justiça. Um abraço, viu? Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Fique com Deus. Valeu. Obrigado.